Sabe aquela atração, assim, inexplicável por alguém? Ou o contrário, aquele conflito que surge do nada com uma pessoa, sem que a gente entenda direito o porquê? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessas forças invisíveis da nossa mente, sabe? Aquelas que comandam essas reações e revelam um universo interior que, para muita gente, é um completo mistério. Olha só essa pergunta. Pode até parecer meio estranha à primeira vista, né? Mas ela é a chave para a gente se entender de um jeito muito mais profundo. Pensa bem, será que dentro de todo homem existe mesmo uma mulher interior e dentro de toda mulher um homem? A resposta que a psicologia dá para isso, olha, pode surpreender bastante. Então, para a gente conseguir desvendar esse mistério, a gente precisa, literalmente, mergulhar. Mergulhar fundo, sabe? Nas águas do nosso próprio ser, num lugar que o grande psicólogo Carl Jung chamou de o nosso oceano interior. Então, se prepara, porque a viagem começa agora. Imagina a nossa personalidade, a nossa mente, como se fosse um iceberg. É, a parte que todo mundo vê, a consciência, é só aquela pontinha que fica para fora da água. Mas o que realmente sustenta tudo, o que molda quem a gente é, tá lá embaixo, submerso num oceano gigantesco, um oceano que conecta todo mundo, toda a humanidade. E essa imensidão toda aí, submersa, é o que chamamos de inconsciente coletivo. E agora vem a parte mais fascinante. Ele não é de uma pessoa só. Não é meu, não é seu. É nosso. É tipo uma herança da humanidade, sabe? Quase como um software ancestral que já vem instalado em cada um de nós desde que a gente nasce. Esse quadro aqui ajuda a gente a entender bem a diferença. Funciona assim. De um lado, a gente tem o nosso arquivo pessoal, sabe? Nossas memórias, nossas experiências. Do outro, está o sistema operacional da humanidade toda. Um software universal que todo mundo compartilha, cheio de padrões que se repetem, geração após geração. E o Jung tinha uma analogia que é, olha, perfeita para ilustrar isso. Ele dizia que cada um de nós é como uma ilha. Na superfície parece que está tudo separado, né? Cada ilha com sua própria paisagem. Mas lá no fundo, no leito do oceano, todas as ilhas estão conectadas. Essa conexão é o inconsciente coletivo. Ok, mas o que a gente encontra lá no fundo desse oceano? A gente encontra verdadeiros tesouros antigos, padrões universais que o Jung batizou de arquétipos. Tipo o herói, a grande mãe, o velho sábio e, claro, os dois protagonistas da nossa conversa de hoje, a ânima e o ânimos. Bom, agora que a gente já preparou o terreno, vamos finalmente encontrar a primeira dessas figuras tão misteriosas que vivem dentro da gente. Vamos falar sobre a ânima, o feminino interior. Então, de um jeito bem simples, a ânima é a mulher que todo homem carrega dentro de si. Mas calma, não é uma mulher de verdade, de carne e osso. É a essência do feminino, entende? É a conexão dele com a própria alma. E olha, ela não é uma figura que fica lá quieta, não. É ela que influencia as emoções, a criatividade, a capacidade de se relacionar. Ela é a fonte dos sonhos, é a voz do coração, o que Jung chamava de princípio de Eros, que é essa arte de se conectar com as outras pessoas. Tem uma frase do Jung que é fantástica sobre isso. Ele dizia que encarar os nossos defeitos, a nossa sombra, é o trabalho de um aprendiz. Mas encontrar e integrar a ânima, isso é a obra-prima de uma vida. É o que nos torna, de fato, completos. Muito bem. Agora vamos virar a moeda e dar uma olhada no universo interior da mulher. O que será que a gente encontra lá? Chegou a hora de conhecer o ânimos. Seguindo a mesma lógica, o ânimos é o arquétipo do masculino que vive no inconsciente de uma mulher. É, basicamente, o conjunto de todas as suas qualidades masculinas interiores. E aqui tem uma diferença bem curiosa. Olha só, enquanto a ânima geralmente é uma figura só, o ânimos pode aparecer como um verdadeiro comitê de homens na mente feminina. Ele que representa a lógica, a razão, o que chamam de princípio de logos, e que dá aquele impulso para ação e para tomada de decisões. Ok, a teoria é muito interessante. Mas na prática, como é que essas figuras internas bagunçam ou organizam a nossa vida, os nossos relacionamentos? Se prepara, porque é aqui que a coisa toda começa a fazer sentido. O mecanismo por trás de tudo isso é a tal da projeção. A gente literalmente projeta a nossa ânima, ou nosso ânimos, nas pessoas, igualzinho a um projetor de cinema. É por isso que, de repente, surge aquela paixão avassaladora ou aquela antipatia instantânea. Na maioria das vezes, não é sobre a outra pessoa, é sobre o que a gente está projetando nela.
E o processo costuma seguir esses 3 passos, olha só. Primeiro, a gente nem sabe que essa figura interna existe. Depois, sem perceber, a gente projeta ela em alguém que tem umas características que encaixam na imagem que a gente tem. E o resultado, aquela sensação de amor à primeira vista, ou então uma rivalidade que a gente não sabe de onde veio. E essa dinâmica toda é a base de uma tensão quase cósmica. É a famosa dança entre o masculino, o yang, e o feminino, o yin. O problema é que, quando eles não estão em harmonia dentro da gente, eles não dançam, eles lutam. É ação contra a conexão, a razão contra a emoção. Então quer dizer que a gente está condenado a viver projetando essas figuras nos outros para sempre? Não, de jeito nenhum. Existe um caminho, uma jornada em busca da totalidade. E essa jornada começa com uma palavra-chave: integração. E o ponto central é exatamente este. A ideia não é um homem suprimir seu lado feminino ou uma mulher anular seu lado masculino. De forma alguma. O objetivo é reconhecer, conversar e integrar essas duas forças para se tornar uma pessoa mais completa, mais inteira. Imagina só os benefícios disso. É como construir uma ponte entre a mente consciente e esse universo interior. O homem aprende a navegar melhor no oceano das emoções, que é o campo da ânima. A mulher encontra a clareza da razão, o campo do ânimos. Aquela guerra interna vira uma aliança poderosa. E essa jornada de integração, olha, não é só um exercício de psicologia, não. É o coração do que Jung chamou de individuação, que é basicamente o processo de uma vida inteira para a gente se tornar quem a gente realmente nasceu para ser, em toda a nossa complexidade, em toda a nossa plenitude. E assim, toda essa jornada nos leva a uma última pergunta, uma reflexão. Dentro de cada um, agora mesmo, tem uma voz querendo ser ouvida. Pode ser a ânima, pode ser o ânimos. A grande questão é, será que a gente vai ter a coragem de escutar?